Fala aí, my dear fellows. Fala, meus queridinhos. Tudo bem? Vou fazer aqui esse vídeo falando dos jogos desta semana da Liga dos Campeões, um pouco de informações jornalistas, de análise dos jogos e também de dicas. Para quem gosta de dica, já estão vendo aí que esse aqui é um vídeo em parceria com a KTO.com. Vocês entram lá com o cupom BECKLER e para o seu primeiro depósito você tem até 20% de bônus. Ou seja, depositou R$100, ganha mais R$20 de bônus. E por aí vai, R$200, R$40 de bônus. Então tem aí o cupom na descrição, kto.com. BECKLER é o cupom para vocês. Vamos lá, semana passada, só lembrando, hein, acertamos 3 de 4, só o Benfica, que eu tinha colocado o Benfica, o empate, deu Inter, para mim foi a grande surpresa das quartas de final, que deu ruim. Ou seja, estatisticamente, eu devo mais errar do que acertar nessa rodada. Vamos ver se vai ser assim ou não. Começando com o jogo que eu vou trabalhar hoje à noite aqui em Londres, Chelsea e Real Madrid. Aliás, por mais que eu esteja aqui mais uma vez num triste quarto de hotel, mais um belo dia em Londres. Curiosidade para vocês, nunca peguei chuva em Londres. Peguei minutos de chuva quando eu vim aqui fazer a cobertura da morte da Rainha Elizabeth pela Itatiaia. E só, minutinhos. Vim já algumas vezes em Londres, gosto muito da cidade e dizem que Reino Unido chove muito. É mentira de senhor Fred Caldeira, senhor João Castelo Branco, senhor Renato Senise, senhora Nathalie Gedra e demais meios de comunicação que mostram muita chuva e vento nesse lugar. Bom, eu acho que o Real Madrid... 1 minuto e meio de nada. Eu acho que o Real Madrid é favorito para ganhar o jogo. Eu disse isso depois do jogo do Santiago Bernabéu, que o Real Madrid continua sendo favorito a vencer o Chelsea. É porque ele pode administrar uma vantagem, ele pode até administrar uma derrota, então pode ser que ele não vença o jogo, mas se tivesse sido um empate no Santiago Bernabéu e os dois times entrassem com a urgência da vitória, eu acho que o Real Madrid seria favorito a vencer, porque é melhor time, porque está em melhor momento, porque tem melhores jogadores, porque é mais organizado, porque é melhor clube do que o Chelsea é. O Real Madrid é melhor do que o Chelsea desde a presidência até dentro de campo, até os reservas, até o departamento médico, até tudo. O Real Madrid é melhor do que o Chelsea hoje em todos os quesitos. O Chelsea pode ganhar do Real Madrid? Pode, porque futebol tem dessas coisas, mas o Real Madrid é melhor do que o Chelsea em todas as facetas e a temporada mostra a gente isso. O Chelsea tem 42 jogos, 42 gols marcados, uma média baixíssima. O artilheiro do Chelsea na temporada é o Kai Havertz, que seria o 6º artilheiro do Real Madrid. O Benzema tem quase 3 vezes mais gols que ele. O Benzema tem 26 gols marcados, se eu não estou enganado, o Havertz fez 9. Aí tem o Vinícius, aí tem o Valverde, aí tem o Rodrigo, aí tem o Asensio, aí depois teria o Kai Havertz, que dos 3 jogos com o Lampard, em 2 não foi titular. Jogou o primeiro, foi reserva contra o Real Madrid, e no sábado o Chelsea teve um time muito modificado na derrota contra o Brighton, que permitiu quase 30 finalizações, mais de 10 finalizações dentro da grande área. Se permite isso ao Real Madrid, já era. O Chelsea ainda tem 2 desfalques muito importantes na defesa, não tem Koulibaly e não tem Ben Chilwell. Deve jogar de novo com uma defesa de 4 defensores, diferentemente do que foi no Santiago Bernabéu, e com o Cucurella pelo lado esquerdo. Se for colocar 3 zagueiros, usa praticamente tudo, né? Porque tem que usar Fofana, Chalobah e Thiago Silva. E aí eu jogo o Reece James na ala. Não acho que vai ser isso, acho que vai ser um 4-3-3 do Chelsea, aí Kanté, Kovacic e Enzo Fernandes no meio campo, aí lá na frente João Félix, Kai Havertz e Sterling. Eu acho que vai ser esse o Chelsea. O Real Madrid acho que vai ser o mesmo nos últimos jogos, com o Rodrigo titular, com o Valverde, Kroos e Modric no meio campo, Alaba no centro da defesa com o Militão, Camavinga de um lado, Carvajal do outro, Benzema e Vini na frente, lógico. Tendo em vista o que é o Real Madrid, o que é o Chelsea, o que tem jogado o Chelsea e o que jogou no final de semana, a gente tem aí na tela, olha, 2,42, vitória do Real Madrid. Acho que é bastante possível que o Real Madrid vença. Essa odd está muito convidativa. Eu até tinha pensado em mais de 1,5 gols, menos de 3,5 gols, porque eu acho que vai ser isso, um jogo de talvez 2 gols, mas menos de 4, menos de 5 gols. Eu acho que fica entre 2 e 3 gols esse jogo. Não tem nada compensando mais do que achar que o Real Madrid vai ganhar esse jogo. Porque é melhor time, porque é melhor clube, porque o Chelsea deve ir pra cima, porque o Chelsea se desorganiza durante o jogo. Pode ser que o Chelsea repita aquele grande jogo que fez contra o Dortmund, para mim foi o melhor jogo do Chelsea na temporada, e que vença, mas não acredito nisso, até porque o Real Madrid não é também o Borussia Dortmund. Nessa temporada o Chelsea só venceu 2 vezes pelo placar que lhe dá a classificação. Fez um 3-0 no Milan, na Liga dos Campeões, e fez um 3-0 no Wolverhampton, logo depois de enfrentar o Milan. Então isso foi lá em outubro do ano passado, isso tem 6 meses, é outro mundo desde então. Passando para o outro jogo de hoje, Napoli e Milan. Napoli vem de uma fase muito ruim, né? No vídeo ontem que eu tomei chá com vocês, que eu não tomei chá. Eu falava sobre o Napoli de uma vitória nos últimos 4 jogos, de 2 empates e 1 derrota.
de 2 derrotas e um empate, né? Perdeu do Milan 2 vezes, empatou com o Verona, e um jogo também que entraram muitas reservas, e a vitória sobre o Lecce jogando mal, do Napoli. Dessa vez eu acho que muitas coisas mudam porque volta Victor Osimhen. E eu acho que isso muda muito o jeito do Napoli jogar, muda a capacidade de empurrar os zagueiros adversários para trás, de baixar a bola, de segurar a bola e de manter a bola quando você está tendo uma dificuldade de sair. Ele tem capacidade de, via corpo e como ele utiliza o corpo, de manter essa bola no ataque. Aí eu acho que ele melhora o Kvaratskhelia, que ele melhora o Politano ou o Lozano pelo outro lado. O Napoli não tem dois jogadores importantes, não vai ter o Anguissa, meia pela direita, não vai ter o Kim Jin-mei, o zagueiro central, vai jogar o Juan Jesus na defesa, e eu acho que vai jogar o Elmas, o macedônio, no lugar do Anguissa. Lobotka de volante, Zielinski de um lado, o Elmas do outro, Lozano ou Politano ponta direita, Kvaratskhelia ponta esquerda, Osimhen de centroavante, Mário Rui de um lado, Lozano do outro, o Juan Jesus na vaga do Kim Jin-mei, Meret no gol. Acho que vai ser esse o Napoli contra o Milan, que vai, acho que tentar fazer a mesma coisa dos outros jogos. Tirar a velocidade, não deixar os atacantes do Napoli receber de frente, contra-atacar, roubar a bola e contra-atacar, roubar a bola e contra-atacar, porque o Napoli ataca arriscando muito nas saídas e quando o Milan consegue roubar e contra-atacar é perigoso. Eu acho que é jogo para mais de 2,5 gols. Tá aí na tela para vocês, tá pagando 2, acho que é um bom valor. No jogo de ida eu fui exatamente o contrário, eu achava que era menos de 2,5 gols, terminou com um gol só. Foi com sobra o jogo de ida. Dessa vez eu acho que é um jogo mais aberto, que o Napoli vai acabar se abrindo no final, se não tiver com o resultado, ou que o Milan vai acabar se abrindo. A característica do Napoli é um jogo de gols. A característica nos jogos no São Paulo são jogos de gols. No Diego Armando Maradona agora são jogos de gols. Então tá pagando 2 aí para um jogo de gols e eu acho que é por aí que vamos. Passando para os confrontos de amanhã. Bayern de Munique e Manchester City. O Bayern de Munique tem uma montanha muito grande para escalar por 2 motivos. O que é o Bayern hoje e o que é o Manchester City hoje também. O Manchester City é um time muito seguro, que não perde por 3 gols de diferença, que não é goleado, que tem muita capacidade de ir machucando o adversário com seus ataques e de fazendo gol. Então, se você precisa de 3 gols, mas se o Haaland faz um, você precisa de 4 gols, pelo menos, né, para levar para a prorrogação. Então, a classificação está muito na mão do Manchester City, que nem vale a pena falar sobre classificação, sobre o que eu acho que é análise de jogo. Eu acho que o Manchester City vai esperar o desespero do Bayern, vai esperar o Bayern sair, roubar e correr. O Manchester City dessa temporada já mostrou que tem capacidade para fazer isso. Contra o Arsenal, por exemplo, ganhou com 35% de bola. Tiveram outros jogos. O jogo contra o Bayern mesmo, o Manchester City teve acho que 42% de bola. Não é um time que a bola é a coisa mais importante do mundo, como normalmente é nos times do Guardiola, porque ele sabe que se ele não tem a bola, que se o adversário ataca e se expõe, vai dar campo para correr. Então, se está bem organizado na defesa para roubar e para correr, é uma muito boa tática que pode usar o Manchester City. E eu acho que vai ser por aí, que o Bayern vai tomar um pouco mais as atitudes do jogo, pela pressão da torcida, pelo DNA, por como o time é concebido desde a sua essência. É um time de ataque, o Bayern de Munique. Mas é um time que nos últimos jogos tem estado ansioso, impreciso, jogadores em má fase, Sané em má fase, Mané em má fase, além da briga dos dois, Gnabry também, Musiala e Thomas Müller caíram, enfim, Cancelo e Alphonso Davies não estão rendendo o que já renderam. É um time ansioso, que eu acho que apressa demais as jogadas e na pressa erra, e se errar dá contra-ataque. O que eu acho mais provável aqui é que primeiro eu acho que é um jogo de muitos gols, mas todo mundo acha isso, então tá pagando pouco. Então, quando tem muita probabilidade de alguma coisa acontecer, esse evento tem um valor menor. Manchester City com o empate devolvendo a aposta, 1,78. Para mim é a dica dessa partida. O que quer dizer? Se o jogo terminar empatado, se você jogou lá R$10 e o jogo terminou empatado, você tem seus R$10 de volta. Simplesmente isso. Se o Bayern ganhar, você perde. Se o Manchester City ganhar, você ganha. Se empatar, não acontece nada, você tem seu dinheiro de volta. 1,78 que o Manchester City ganha, tendo ainda essa dúvida aí do empate com o dinheiro voltando. Eu acho que é boa, porque eu acho que o Manchester City tem boas chances de vencer. Eu acho que se fosse para dividir em possibilidades do Bayern de Munique ganhar o jogo, eu colocaria 25% com 75% de chances ou de empate ou de vitória do Manchester City. Então, isso aqui é o Data Marcelo, tá? Então eu acho que é um jogo de boas probabilidades do Manchester City vencer o Bayern de Munique. E se não, pelo menos ter um empate para garantir que a gente não perca o nosso investimento. Mas é um jogo que, pelo que foi o jogo de ida, já entregou tudo, talvez que esse confronto, que era o grande confronto das quartas de final, esperasse, né? O jogo de ida já foi
3-0, aquele atropelo do segundo tempo principalmente, depois do minuto 70 um atropelo, antes disso um jogo de muita trocação de golpes, um jogo muito, muito, muito bom e interessante. Uma pena que já esteja praticamente definido. Vamos ver se esse jogo abre de novo ou não, mas já me parece um confronto bastante definido. Um confronto que eu acho que está mais aberto do que parece é Inter de Milão e Benfica. A Inter ganhou de 2-0 em Portugal, o Benfica perdeu os últimos 3 jogos, parece sentir esse momento da temporada. Não é um time que vem, por exemplo, o Napoli, nos últimos 4 jogos, só ganhou 1, mas não teve Osimhen. Dá pra ver um claro motivo do Napoli não ganhar. O Benfica tá sem o Bá, que é o lateral direito dinamarquês, ou norueguês? Dinamarquês, se eu não estou enganado. Porque depois o Arsene no meio campo é norueguês. Não tem o Bá, vai continuar não tendo o Bá na lateral direita, mas não é um desfalque que se falar o Benfica não tá ganhando porque o lateral direito, Bá dinamarquês, não tá jogando. É um desfalque importante, o Gilberto não tem a mesma característica, especialmente ofensiva que ele, mas o Benfica acho que sentiu o momento da temporada, acusou a derrota contra o Porto, contra a Inter depois não conseguiu ter o desempenho que tinha antes da data FIFA, e contra o Chaves já foi um time bastante ansioso, bastante ruim. Mas eu acho que o Benfica pode reviver os momentos que tinha antes da parada da data FIFA. A Inter de Milão é um time que vem jogando muito mal, a exceção do jogo com o Benfica vem jogando muito mal. Final de semana tirou alguns titulares e perdeu do Monza em casa 1-0, mais do que perder do Monza. Perdeu o De Vrij, já não conta com o Skriniar, perdeu o De Vrij, perdeu 2 zagueiros, deve jogar com Darmian na defesa, uma defesa de 3 com Darmian, Acerbi e Bastoni pelo lado esquerdo, aí joga o Dumfries de um lado, joga o Di Marco do outro, monta o meio campo com Brozovic, Barella e Mkhitaryan, com na frente o Dzeko e o Lautaro Martinez. Pra mim esse jogo tá aberto, tá? Vou falar uma coisa que vai parecer um absurdo e meio sem sentido. Pra mim é mais difícil o Benfica fazer o primeiro do que fazer o segundo gol. Se faz o primeiro, eu acho que acha caminho e joga muito peso pro outro lado. Se o Benfica consegue sair na frente e fazer um gol. Mas eu também acho que pode se expor muito o Benfica e que pode acabar sofrendo um contra-ataque, ficar um jogo muito aberto, embora eu ache que o objetivo da Inter é não abrir o jogo em momento nenhum, mas eu acho que esse jogo pode se abrir e que os dois times marquem. 1,71 para os dois times marcarem. Esse jogo aqui eu confesso que eu não tô tão confiante, eu achei a análise desse jogo, do que vai acontecer nele, difícil, não achei um jogo muito fácil de decifrar, não que os outros sejam, mas esse aqui eu achei um jogo mais ajustado em tudo. Tem uma que eu não vou mentir pra vocês, que eu fiz um dinheirinho bem pequenininho, só pra ver o que dá, que é o Benfica se classificar. Tá pagando 8 a classificação do Benfica, e vai que. É um bom time, contra um time muito irregular que é a Inter. Se o Benfica jogar o que vinha jogando antes, eu acho que é capaz de fazer 2 e talvez na prorrogação passar. No tempo normal eu acho difícil, mas eu acho que se faz um gol, o jogo abre completamente, e aí se faz 2, é uma outra partida, então uma cota 8 não me parece um absurdo pela distância dos times. Enfim, eu acho que pode acontecer. Acho que pode acontecer do Benfica virar contra a Inter. Vamos ver o que acontece. É a minha análise desses confrontos para vocês, de Liga dos Campeões. Alguns, acho que todos eu coloquei em quem ganha, né? Bom, acho que sim. Todos eu coloquei quem eu acho que ganha, minha opinião sobre quem ganhou os jogos. Bom, vamos lá, se eu não coloquei. Acho que o Real Madrid ganha, eu acho que o Napoli ganha e se classifica, eu acho que o Manchester City ganha e se classifica, e eu acho que o Benfica ganha, e eu não sei se classifica. Eu tô entre Benfica e empate nesse jogo, acho que a Inter não vai ganhar, mas eu não sei quem é que se classifica. Esse Inter de Milão e Benfica pra mim tá muito aberto, tá muito aberto. Como o Napoli e Milan também tá bastante aberto, mas eu ainda acho que o Napoli pode jogar com mais fluência com a volta do Osimhen. Vamos ver, meu povo, o que acontece. Me cobrem na quinta-feira. Não me cobrem, não. Sejam gentis comigo. Hoje à noite tem vídeo de Chelsea Real Madrid. Amanhã tem vídeo de Bayern de Munique e Manchester City. Na sexta-feira eu respondo as perguntas da galera. Tá falado, gente? Um beijo pra vocês. Bons jogos. Acompanhem TNT Space e HBO Max. E até mais tarde. Valeu, gente. Um beijo.